Boa noite, pessoal, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindas para a nossa live de terça-feira. Lembrando que a gente tem live toda terça às 19 horas e live toda sexta ao meio-dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo Narciso Guimarães, eu sou advogado, especialista em direito patrimonial de família, partilha de bens. E essas lives que eu tenho feito, boa noite, Márcia, essas lives que eu tenho feito são parte de um projeto que eu chamo de Advocacia Acima da Curva. É um projeto em que eu venho aqui para a minha rede social compartilhar um pouco da minha experiência, compartilhar o meu conhecimento sobre o direito de família, sobre a partilha de bens. Eu já estou em mais de 3.000 ações do direito de família, então eu tenho uma bagagenzinha, uma experiência que eu gosto de compartilhar com os colegas, principalmente os colegas que estão no início da carreira, porque eu sei como é difícil, eu sei como é sofrido o início da carreira, passei por todas as dificuldades que vocês possam imaginar no início da minha carreira, né? Todas as dúvidas, todo o desconhecimento, todas as inseguranças. Então a minha ideia é vir aqui compartilhar, como eu falei com vocês, o meu conhecimento, a minha experiência para poder ajudar outros colegas, que principalmente que estão no início da carreira, que às vezes não sabem o que fazer, tem uma série de dificuldades, né? Bom, e hoje nós vamos falar com um tema muito interessante, que é a jornada do cliente. O que é jornada do cliente? Jornada de compra e o momento adequado para a gente informar os nossos honorários, o nosso preço para o cliente. Parece estranho, mas é isso mesmo. Existe um momento adequado para a gente fazer isso, senão a gente corre o sério risco de perder a venda, perder os honorários, perder a contratação. Se a gente não perceber esse momento adequado, tudo pode ir para o buraco, a gente pode perder uma grande oportunidade de honorários, e é isso que nós vamos falar hoje. Para você entender o que é essa jornada do cliente, os estágios que ele passa no momento de contratação, para você poder identificar esses estágios e saber dar o preço na hora certa, passar seus honorários na hora certa. Beleza? Bom, antes da gente começar, quero convidar vocês a se inscreverem no meu canal no YouTube, a me seguirem aqui no Instagram, no Facebook. Como eu falei para vocês, eu produzo conteúdo diário sobre direito de família, sobre advocacia de família. Eu gosto de conversar sobre advocacia, não falar só sobre direito, a parte técnica do direito. Gosto de falar sobre todos os assuntos que envolvem o exercício da advocacia. Então, se vocês tiverem interesse nesse tema da advocacia de família, até que não seja de família, né? Porque eu falo de advocacia, então se aplica a qualquer tipo de advocacia. Mas, sobretudo, em direito de família, em partilha de bens, que é a área onde eu me especializei, onde eu atuo com mais frequência. Beleza? Deixa eu beber um golinho d'água. Então, vamos... sim! Antes de começar, eu quero também fazer um outro convite para vocês. Existe na minha bio, tem um link para entrar no meu canal do Telegram, tá? Então, quem quiser ter um pouco mais de acesso a conteúdo, um conteúdo um pouco mais privilegiado, né, com mais rapidez, né, que lá eu posto, com mais facilidade de acesso, enfim, pode entrar no meu canal lá do Telegram, vai ser muito bem-vindo e vai ter acesso a um conteúdo um pouco mais diferenciado, tá bom? Então vamos começar? Vamos falar hoje sobre a jornada do cliente, jornada de compra. Gente, primeira coisa para a gente entender a jornada, né, eu sei que é um pouco básico que eu vou falar, mas a gente primeiro entender que a advocacia é um negócio. A gente sai da faculdade doutrinado a exercer a advocacia como se a advocacia fosse algo assim magnânimo, algo, né, um sacerdócio em que, né, nós somos os intocáveis e que todo mundo precisa da gente, então a gente não precisa do cliente, né? A gente sai um pouco com essa visão e a gente não aprende a advogar. Então a primeira coisa é a gente entender que a advocacia é sim um negócio, a gente vive disso, né? Não existe, para que haja um negócio, a gente precisa ter clientes. Se você tem um produto, que no caso é o nosso conhecimento jurídico, né? Um produto especializado, você tem um conhecimento jurídico, e você não tem cliente, você não consegue captar clientes, você não tem um negócio, você só tem um produto, você não tem um negócio. Então, para ter um negócio, passa por você saber captar os clientes. Bom,
E aí, qual é o grande problema? Que a gente começa na faculdade, a gente forma, começa a empreender num segmento que é a advocacia, sem conhecer o mínimo daquele segmento. Você imagina, por exemplo, que você descobriu uma baita de uma receita de sorvete, e aí você descobriu que você faz um baita de um sorvete maravilhoso. E aí no dia seguinte você fala, pô, eu faço um sorvete muito bom. E aí? Eu faço um sorvete muito bom. Aí no dia seguinte você pensa assim, pô, vou abrir uma sorveteria. E no dia seguinte você aluga uma sala, compra uns maquinários e você quer abrir uma sorveteria. Eu, por exemplo, modéstia à parte, faço uma brusqueta muito boa. Gosto muito de fazer brusqueta. Minha esposa adora, eu faço todo final de semana. Aí imagina que do dia para a noite eu falo assim, bom, vou fazer um restaurante de brusqueta. Vou abrir um restaurante no dia seguinte, porque eu tenho um conhecimento técnico sobre um determinado produto, eu resolvo abrir um negócio daquilo, sem conhecer do negócio venda de brusqueta. E é exatamente isso que a gente faz na advocacia. A gente se forma e começa a empreender num negócio que a gente só conhece do produto. A gente não conhece mais nada do que envolve o negócio. A gente não conhece da prospecção, da contratação, a gente não conhece da fixação de preço, da precificação, a gente não conhece de nada. Por quê? Porque a gente sai da faculdade despreparado. Infelizmente, a gente faz uma faculdade, às vezes gasta, quem fez faculdade aí particular deve saber melhor do que eu, mas gasta aí em torno dos seus 60 mil reais para se formar, e aí a faculdade entrega para a gente um conhecimento específico. Não dá nenhum tipo de direcionamento. Você imagina, a gente faz faculdade e tem aula de filosofia, aula de sociologia, direito romano, mas não tem uma miserável de uma aula, de uma matéria específica, uma que seja para dar pelo menos um direcionamento do que a pessoa vai fazer na advocacia. Uma. Veja bem, eu não estou falando aqui de aula aprofundada de marketing, de branding, de prospecção, aula de vendas, gestão, não estou falando nada disso. Eu estou falando, pelo menos, da faculdade entregar uma matéria que ele dê um direcionamento. Chega assim, ô cachorro, o negócio é o seguinte, você vai se formar em direito, eu estou te entregando só o produto, tá? Agora, se você quiser empreender na advocacia, você pelo menos busca esse conhecimento. Estou te dando pelo menos um mapa para você correr atrás das peças. Vou te dando o mapa do quebra-cabeça, você corre atrás das peças. Mas nem isso a faculdade faz por nós, infelizmente. Então a gente termina a faculdade com conhecimento sobre o produto e começa a tentar empreender numa área que a gente não sabe como empreender nela. Essa é a grande verdade. Então daí é por isso que a gente se ferra no início da profissão. É por isso que a gente se ferra na advocacia, porque a gente começa sem um conhecimento básico disso, de como empreender na advocacia. E aí, o primeiro desconhecimento que a gente tem, qual que é? A gente não sabe vender. A gente não sabe vender, né? Como eu falei para vocês, é como você ter um baita de um produto na mão, você tem um produto muito bom e aí você começa a querer fazer daquele produto um negócio sem conhecer nada. Faz um pastel maravilhoso, no dia seguinte você resolve vender pastel. Você descobriu uma receita de brusqueta e no dia seguinte você quer fazer um negócio de brusqueta. Mas você não conhece o restante dos temas que envolvem o negócio advocacia. Então, a gente é lançado ao mercado só conhecendo um produto, que é o nosso conhecimento jurídico, é o que a faculdade faz por nós, apesar de um investimento aí de 60 mil reais. Então a gente não aprende a vender. Não aprende a vender. E nessa de não aprender a vender, e aí vem a nossa primeira grande dificuldade. Porque você tem a primeira dificuldade, que é atrair clientes, isso nós não vamos conversar sobre isso hoje. E depois você atrai o cliente, você tem uma segunda dificuldade. Qual é a segunda dificuldade? Fechar, vender. Por quê? Porque a gente não é treinado, a gente não aprende a vender. E aí a gente começa a dar o nosso preço de qualquer jeito. O que a gente faz? O que a gente acha que é vender quando termina a faculdade?
Eu tenho um cliente, um potencial cliente, ele tem um problema, eu descubro que ele tem um problema e por alguma razão, ou do acaso, seja o que for, ele me procura. E aí eu chego para ele, qual que é o seu problema? Ah, o seu problema é esse? Eu sou advogado, eu vou mover uma ação assim, meu preço é Y. Isso é que na nossa cabeça de advogado, quando a gente termina a faculdade, a gente acha que é vender. Que é vender é informar o que a gente vai fazer, formar o preço e esperar. Se ele vai fechar, se ele não vai fechar. Essa é a nossa percepção do que é vender. Só que vender é muito, muito além disso. Vender é todo um processo emocional. Inúmeras pesquisas já demonstram que a venda é um processo totalmente ou praticamente emocional. A pessoa, quando vai comprar alguma coisa, um produto ou um serviço, primeiro ela decide emocionalmente. Depois ela busca a razão para justificar a decisão que ela tomou. Então, se a gente joga o nosso preço, dá o nosso preço, informa os nossos honorários, no momento em que o cliente não está ainda emocionalmente maduro para ouvir aquele preço, a tendência é que ele não feche. Ou, se ele não fechar, ele vai achar caro. Ele vai achar muito caro. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês acham normal? Vocês pagariam R$30 numa garrafa de água? Vocês pagariam R$30 numa lata de Coca-Cola? Se eu falar isso para 100 pessoas, perguntar para 100 pessoas, acho que 98 vai dizer que não pagaria. Mas se for no meio do deserto, pagaria R$30 numa garrafa de água? Pô, pagaria até 100. Pagaria até 100. Por quê? Porque é um processo emocional e não adianta eu te dar o preço no momento inadequado. Se eu falo para você hoje, agora, que eu vou te vender uma garrafa de água por R$30, você não vai comprar. Por quê? Porque o momento é inadequado. Agora, se eu falo para você que eu vou te vender uma garrafa a R$30, você está no meio do deserto, você está numa praia, ou então numa praia deserta, não tem nenhum tipo de comércio, nada, você está morrendo de sede, você vai chiar, talvez, mas vai pagar. Por quê? Porque o processo é totalmente emocional. Bom, e aí, importante a gente descobrir, hoje o que a gente vai falar é do momento então que eu vou informar para o cliente esses honorários. O momento em que ele está emocionalmente estruturado, preparado para ouvir o preço. E aí você pode estar pensando, tá, Luiz, mas que momento é esse? Vamos chegar lá. Outro exemplo que eu quero dar para vocês é o seguinte. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, alguém que conhece uma pessoa num dia e no mesmo dia ou no dia seguinte pede essa pessoa em casamento? Tem casos assim? Tem casos assim, mas assim, é exceção da exceção da exceção. 99,9% das vezes, de uma pessoa que ouvir um pedido de casamento de alguém que acabou de conhecer vai dizer que não. Por quê? Porque não faz sentido. Por quê? Porque casamento envolve o quê? Envolve emoção, envolve construção de relacionamento, envolve construção de uma relação emocional. A venda, ela tem mais ou menos esse paralelo com o relacionamento amoroso, porque você precisa de criar uma conexão, criar um relacionamento e ter uma conexão emocional. Se você não constrói isso, fica muito difícil de você vender, né? É a mesma coisa, por exemplo, imagine uma mulher está na fila do banco. Aí na frente dela tem um cara lá, bonitão, um cara boa pinta, fortão e tal. E aí de repente, essa mulher, o cara se vira para ela sem falar nada. Vira para ela e vira assim, quer jantar comigo hoje? Provavelmente você vai falar, não, você é doido. Por mais bonito que o cara seja, pode ser que ela aceite? Pode, mas tem 1% de chance dela aceitar. Agora, se o sujeito ficar ali na fila, conversar com ela 15 minutos, 20, estabelecer uma conexão emocional com ela, perceber que ela se interessou, depois desse tempo, dessa conexão emocional, pode ser que ele faça a proposta de jantar e ela aceite, pode ser que ela não aceite, mas vocês vão de convir comigo que a probabilidade dela aceitar essa proposta depois de 15, 20, 30 minutos de conversa
sei lá, 30, 40, 50 vezes maior do que um cara que está na fila, do nada vira assim para a mulher e fala, ó, quer jantar comigo hoje à noite? E é assim que funciona no processo de venda. Se você não constrói esse relacionamento, fica muito difícil de você vender. Por quê? Ou a pessoa não se interessa pelo produto, pela venda, pelo seu conhecimento jurídico, ou então, ainda que eventualmente ela se interesse por aquele conhecimento jurídico, o preço não vai fazer sentido para ela, porque ela não estabeleceu essa conexão emocional. Você não construiu um relacionamento, você não construiu na cabeça dela, não passou todo esse processo emocional para que aquilo faça sentido para ela. Bom, mas aí, o que isso tudo tem a ver com o que eu estou falando hoje, que a gente vai conversar hoje? Porque a jornada de compra, né, é exatamente esse processo pelo qual o cliente passa. Hoje a gente não vai falar de venda em si, como vender, como um script de venda, por exemplo. Nós vamos conversar sobre o processo que o cliente passa no momento da venda, os estágios, as etapas que ele percorre até o momento que ele decide contratar ou comprar um produto ou um serviço. Esse processo é muito importante a gente conhecer, por quê? Porque ele tem quatro etapas. Se o cliente, dependendo da etapa que ele esteja, você não pode informar os seus honorários. Por quê? Porque, como eu falei, ele não está preparado para ouvir o seu preço. Beleza? Porque é o seguinte, gente, a gente precisa entender, é interessante a gente entender o seguinte, o processo de compra ou de contratação, quando eu falo compra, eu estou falando aqui no nosso caso da advocacia, eu estou falando da contratação. As pessoas só compram um produto ou um serviço, ou contratam um serviço em duas situações. Ou por uma situação de prazer, né, ela sentirá prazer naquela contratação, uma viagem, ou às vezes um carro de luxo, ou então um jantar num lugar requintado, prazer. Ou então para aliviar uma dor. O que é aliviar uma dor? É se livrar de um determinado sofrimento, um problema que ela tem. Então ou é por prazer puro e simples, ou é para se livrar de um sofrimento, de uma dor, que é um problema. Na maioria das vezes, nós que somos advogados, a gente lida com a dor, com resolver o problema do cliente. Em alguns casos, pode ser que seja para ter um determinado prazer, mas a maioria das vezes o cliente procura a contratação para se livrar de uma dor. Então, o cliente ele só vai contratar também a hora que ele perceber que o seu serviço vai entregar para ele um desses dois resultados. Ou prazer puro e simples do resultado, ou prazer de ter se livrado daquele problema. Ele tem que perceber em você, primeiro, ele tem que ter percepção do problema. Se ele não tiver percepção de que ele tem um problema, nada vai fazer sentido, né? É como, voltando ao exemplo da água, como você querer vender um copo d'água para quem acabou de beber 3 litros de água. Pode ser barato, pode ser R$1, R$1,50, 50 centavos. A pessoa está entupida de água, ela não vai comprar uma água agora. Aquilo não faz sentido para ela. Então, a primeira coisa que leva alguém a contratar é ter essa percepção, ou de que vai ter um prazer, ou de que vai aliviar uma dor, um sofrimento, que é onde a gente se encaixa na maioria das vezes. A segunda é criar uma conexão com o advogado, né? Ele criar uma relação de confiança, uma relação de conexão com o advogado. E o terceiro é perceber a autoridade no advogado, ou seja, perceber que aquele advogado ele tem aptidão, ele tem capacidade de entregar o resultado que o cliente está esperando. Se ele perceber isso em você, é o que a gente chama de autoridade. Juntando esses 3 fatores é o que faz o cliente contratar. Bom, mas aí, para que ele chegue nessa decisão pela compra, como eu estava falando com vocês, ele tem uma jornada. E essa jornada é o que a gente chama de jornada de compra. O que é então a jornada de compra do cliente? A jornada de compra é um processo psicológico de etapas
em que o cliente vai amadurecendo emocionalmente, tendo cada vez mais percepção do problema que ele tem e da solução que está disponível para ele, até o momento em que ele decide comprar ou contratar. Então, como eu falei para vocês, o preço tem que ser sempre, ele tem que ser informado ao cliente no momento em que ele está no final dessa jornada de compra, nunca no início. Então, se a gente vai para uma reunião com o cliente, a gente percebe que ele está no início dessa jornada, não é o momento de a gente dar o preço. Tem um momento adequado, que a gente já vai conversar sobre isso. E essa jornada do cliente, ela basicamente ela se divide em 4 etapas. A primeira etapa do cliente, dessa jornada de compra, é o que a gente chama de aprendizado e descoberta. O que é o aprendizado e descoberta? É aquele cliente que ele não sabe ainda que ele tem um problema. Ele é movido ainda por mera curiosidade. Ele ainda não tem percepção de que ele tem um problema para ser resolvido. Né? Vamos trazer para o nosso caso do direito de família. Imagina uma mulher que está descontente com o casamento, mas ainda não passou pela cabeça dela se divorciar. Mas teve uma briga com o marido. E aí, com essa briga com o marido, ela começou a perceber assim, poxa, será que isso vai piorar? Será que no futuro isso vai descambar para um divórcio? E se eu me divorciar? Qual será que é o problema que eu vou ter? Aí ela começa a pesquisar algumas coisas referentes ao divórcio, mas ela ainda não percebeu que ela tem um problema. Ela apenas está no campo da curiosidade. Isso é o que a gente chama de estágio do aprendizado para descoberta. Então, se a gente informa, por exemplo, o cliente para os honorários nesse estágio, ele não faz sentido, por mais barato que seja. Você imagina se uma cliente dessa faz contato comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp e me faz uma pergunta superficial, dessa de curiosidade. Eu falo para ela, sim, não, essa pergunta está aqui a resposta. Exemplo, ela pergunta se o marido, que ela comprou um carro com o marido durante o casamento, quer saber se a metade dela é metade do marido ou só do marido. Se o marido pagou com o dinheiro dele. Exemplo. Uma pergunta mais superficial. E eu respondo e já falo assim, olha, inclusive se você quiser se divorciar, o preço dos meus honorários é X. Faz o menor sentido para ela. Por quê? Porque ela está muito no início nesse processo, nessa jornada de compra. Ela está na fase de aprendizado e descoberta. E aí, o que é importante a gente fazer? Para a gente, se a gente quiser fazer uma venda eficaz, uma contratação eficaz e fazer com que o nosso preço faça sentido para o cliente. A gente tem que conduzir o cliente por essa jornada, para que ele evolua de uma etapa para outra. É óbvio que nesse caso eu não vou ficar falando para o cliente assim, olha, seu marido não te tratou bem não, acho melhor você divorciar. Não é o caso. Mas é o momento de você começar a dar informações para o cliente de que ele tem um problema em potencial, uma probabilidade de ter um problema. Então esse é o primeiro estágio. Então você nunca vai dar o seu preço, formar seus honorários para um cliente que está nesse primeiro estágio, que é de aprendizado e descoberta. O segundo estágio da jornada de compra é o reconhecimento do problema. Aí sim, o cliente percebe que ele tem de fato um problema. Mas aquele problema, para ele, ainda não é um problema que se torna urgente. Para ele, não é nada urgente. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, tem muitas pessoas, principalmente os mais antigos, às vezes antigamente se separavam e não divorciavam. Ou então, às vezes, saem de casa, rompe o relacionamento, fica 10, 15, 20 anos separado da antiga companheira, do antigo companheiro, e não se divorcia. Tem um novo relacionamento e até o dia que essa outra pessoa, o atual relacionamento, começa a cobrar um casamento. Não, eu quero casar, peraí. Nós estamos juntos há 10, 15 anos e você não casou comigo, eu quero casar. E aí a pessoa, não posso casar com você porque eu formalmente estou casado com a minha primeira esposa, primeiro marido. Ou seja, ele já tinha um problema, que era não formalizar o rompimento dessa relação. Só que esse problema, na cabeça dele, ainda não era urgente. Então, essa pessoa que percebe que tem um problema, mas para ele ainda não é urgente, ele está na fase de reconhecimento do problema
ele também não está numa fase adequada para ouvir o preço, porque para ele ainda não faz sentido. Então o que você tem que fazer para conduzir o seu cliente que está nessa fase de reconhecimento do problema para a etapa seguinte? Mostrar para ele, destacar para ele a urgência dele buscar uma solução. É a hora de você pontuar as consequências para ele de não tomar uma atitude. Olha, você tem um problema aí. Agora, se você não procurar uma solução, ele pode piorar por causa disso, disso e disso. Ou então, se você não procurar uma solução, vai acontecer isso, isso e isso. Ou então, você pode ter um problema de prescrição. Ou então, vou dar um exemplo aqui. O marido, ou a esposa que sai de casa, o marido fica e ela fica protelando entrar com ação de divórcio. E aí o marido está lá, ocupando o imóvel e ela está pagando aluguel. Fica 1 ano, 2 anos. Para ela, a princípio, não é urgente. Ela já está separada, está de corpos, já está fora de casa, mas na cabeça dela não é urgente. E aí ela começa a perceber que ela tem um problema, que ela precisa buscar um advogado para resolver esse problema. Mas na cabeça dela ela ainda não tem urgência. Até o momento em que ela percebe que, se ela não mover uma ação logo, o pedido de indenização correspondente ao que seria parte dela nesse imóvel, né, pelo uso exclusivo do imóvel, pelo companheiro, pelo cônjuge, ela só passa a receber essa indenização a partir do momento da citação. Ou seja, enquanto ela não mover a ação, ela está perdendo dinheiro. Ou seja, aí ela começa a passar por um novo estágio. Então, a pessoa que está nesse estágio 2, digamos assim, da jornada de compra, que é o reconhecimento do problema, o advogado tem que municiar de informações para que ela perceba o quanto esse problema pode vir a agravar caso ela não tome uma solução. Mas veja bem, isso a gente tem que lembrar que são medidas que são informações que a gente tem que passar para os nossos clientes, mas de maneira íntegra, tá? Não é inventar coisas, não é inventar problema de não tem. É a gente realmente passar informações que são verdadeiras, informações que são verídicas, informações íntegras para que o cliente possa tomar as melhores decisões. Não é inventar o problema que não tem, não é fazer terrorismo com o cliente não, tá? Pelo amor de Deus, tem advogado que gosta de fazer terrorismo com o cliente em situações que não existem. Aí bota maior medo no cliente para ele poder contratar. Não é isso. Mas é você, de fato, mostrar para o seu cliente quais são os problemas que ele pode vir a ter, de fato, caso ele não tome as medidas que ele precisa tomar. E aí, esse é o estágio do reconhecimento e descoberta. E aí, depois dessa etapa, o cliente passa por uma outra etapa, que é a etapa de consideração da solução. O que é isso? Primeiro ele passou pelo aprendizado, ele não achava que tinha problema, descobriu que tem um problema. Depois ele tem uma segunda etapa em que ele descobriu que tem um problema, mas aquele problema para ele não é muito urgente, não precisa ser resolvido naquele momento. E aí ele começa a tomar a ideia, dimensão de qual é o tamanho do problema, que aquele problema precisa ser resolvido, que ele pode ter, esse problema pode se agravar caso ele não tome solução. Diante desse conhecimento, o que ele faz? Ele vai passar para a fase de consideração de solução, que é o quê? Ele vai buscar soluções. Realmente eu tenho um problema, esse problema é relativamente grave e ele precisa ser resolvido com uma certa urgência. Eu preciso de uma solução. Aí ele vai buscar a solução. É nesse estágio, é nesse momento em que o cliente busca uma solução que aí você pode informar o seu preço. E aí nesse momento você vai ter que apresentar para o seu cliente quais são as soluções possíveis, qual é a sua autoridade, quais são os benefícios que o seu serviço fornece, mostrar para ele, apresentar gatilhos mentais de escassez, de prova social, enfim, usar de todas as técnicas para você fechar o contrato. Mas é neste momento em que ele de fato considera uma solução, que ele tem a percepção total de qual é o problema, o tamanho do problema, quais são as consequências se ele não tomar uma atitude e que o problema dele exige uma medida relativamente urgente, aí sim ele está numa fase de consideração de solução, ele está preparado para ouvir o seu preço. E aí você tem que informar os seus honorários com toda firmeza, mas depois de você fazer o que a gente chama de um script de venda. Nós não vamos falar de script de venda agora, mas o que é o script de venda? O script de venda é um passo a passo de gatilhos mentais, de condução do cliente durante toda essa etapa. São perguntas que você vai fazer, informações que você vai dar para o seu cliente, são mecanismos de convencimento que você vai informar o seu cliente para ele
que ele pule de cada etapa dessa jornada de compra, que ele saia da fase de aprendizado, descoberta, para a fase de reconhecimento do problema, da fase de reconhecimento do problema para a consideração da solução, e aí depois, quando você usa, fecha esse script realmente com o momento da venda. Então, qual é o grande trabalho, o grande ofício do advogado no processo de venda dos honorários, ou venda do seu serviço? A primeira consideração a fazer é, primeiro, identificar em que estágio da jornada de compra o cliente se encontra. Ele está na fase de aprendizado e descoberta? Ele está na fase de reconhecimento do problema? Ele está na fase de consideração de solução? Ou ele é um cara que já está maduro para compra? A gente que trabalha com direito de família, muitas vezes a gente já pega um cliente que ele já está na consideração de solução. Ele já busca alguém, ele já sabe que tem um problema, às vezes já até saiu de casa, enfim, ele já é um cara que já ou é uma mulher ou um homem que já busca advogado numa certa maturidade, ele já sabe mais ou menos. Então, o primeiro passo é você identificar o cliente, em que etapa dessa jornada de compra ele está. Ele está na fase de aprendizado, ele está na fase de reconhecimento do problema, ou ele está na fase de considerar uma solução para ele. Porque se ele estiver na fase 1, você vai conduzir o seu cliente com informações para que ele passe para a segunda etapa, que é de reconhecer o problema, reconhecer a urgência do problema, quais são as consequências dele não tomar uma decisão, para que ele passe para o terceiro nível dessa jornada, que é da consideração da solução. E aí, na hora de considerar a solução, você vai se apresentar os seus honorários para ir para a última etapa, que é o fechamento do contrato. Aí sim. Então, a tarefa do advogado é exatamente conduzir o cliente durante todo esse processo. Por quê? É o que eu estava falando com você. Por quê? Porque se você der o preço na hora errada, se ele não estiver emocionalmente maduro para ouvir, ele não vai considerar. Ele, ou não vai fazer sentido para ele, ou ele vai achar caro. Ou uma coisa ou outra. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho 4 calças jeans e eu uso pouco calça jeans. Se chegar alguém para me oferecer, olha, eu tenho uma calça aqui de marca, que na loja ela custa 500 pau. Mas a gente está aqui com uma promoção, vou vender essa calça por 300 reais. Talvez para mim não faça sentido comprar. Não faz sentido para mim, porque eu estou numa fase que não faz sentido. Né? Aquilo não é algo urgente para mim. Eu sei que está barato, mas é algo urgente para mim. Então essa é a questão, você identificar o momento adequado para informar os honorários para o seu cliente. Beleza? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa que eu tinha... Ah, sim! Uma consideração que eu quero fazer com vocês é o seguinte. A prova disso, estava no meu story. Eu fiz uma story semana passada, olha só que interessante, cadê? Eu peguei para você ver como é que o processo de venda ele é muito interessante, é um processo complexo que a gente tem que tomar cuidado e tem que municiar o comprador com todas as informações, com todos os gatilhos mentais, para que ele perceba o valor daquilo que você está oferecendo. Não o preço, mas o valor. O quanto aquilo pode impactar na vida dele. Existe um exemplo muito comum que se diz o seguinte: a compra é tão emocional, a pessoa quando ela vai comprar uma furadeira, ela não compra a furadeira, ela compra o furo, ela compra o resultado, ela compra o furo que vai pendurar o quadro da família dela na parede. Por quê? Porque a venda ela é emocional, a gente quer saber do resultado. Não adianta eu oferecer para você, explicar para o cliente dar 1000 informações de técnicas jurídicas, processuais, porque ele não interessa. O que interessa é o resultado. Então, por quê? Porque o resultado mexe com a emoção dele. Mas onde eu quero chegar? Eu fiz uma enquete no meu story que era sobre essa garrafa aqui. Ó. Eu peguei e coloquei uma foto dessa garrafa e falei assim, fiz a enquete, você pagaria R$130 nessa garrafa? Só isso que eu falei. Foto da garrafa, você pagaria R$130 nessa garrafa? Fechei. As respostas, vamos botar, acho que foram 85% das pessoas falaram que não compraria a garrafa. Que não compraria. E aí o que eu fiz?
Em seguida, eu postei outra foto da garrafa e eu imprimi aqui porque eu não lembrava exatamente os dizeres. O que eu coloquei aqui como persuasão? Aí eu coloquei, e se eu te falar que esse copo é diferente dos demais e que com ele a sua bebida permanece gelada por 10 horas? Além disso, se você leva água no carro, nunca mais vai beber água quente. Se você colocar gelo para beber um suco, um refrigerante, o gelo demora muito para derreter e o suco, o refrigerante, não fica aguado. Nunca mais vai ter que beber aquela cerveja que na metade do copo já está quente. No meio da madrugada, vai poder beber uma água geladinha sem ter que levantar da sua cama quentinha para ir à cozinha. Aí eu coloquei isso, repeti a enquete. Sabe o que aconteceu? De 85% das pessoas que falaram que não comprariam o copo, já caiu para metade. Já caiu para metade. Por quê? Porque elas começaram a perceber os benefícios do copo, começaram a perceber alguns problemas que elas não percebiam que elas tinham com a mera foto do copo. Começaram a perceber quanto é desagradável você sair de casa com a garrafa de água e beber água quente dentro do carro. Começaram a perceber quanto é desagradável você ter que acordar de madrugada para ir à cozinha beber água, ou então ter que beber água quente, porque você não quer ir à cozinha. Então são problemas que as pessoas não percebiam. Ou seja, quando eu postei a foto do copo e só perguntei o preço, as pessoas estavam na fase o quê? Fase 1. Fase de aprendizado e descoberta. Aquilo ali, eles não tinham percepção de que elas tinham algum problema. Até a hora que eu coloquei esses benefícios aqui e destaquei quanto era desagradável você não ter uma água, um copo em que a água fica quente. E aí já caiu de 85% de pessoas que não comprariam por R$130 para 50%. E aí, não satisfeito, eu fiz uma terceira enquete. E aí eu coloquei, e se eu acrescentar que aqui em Vitória, esse estilo de copo se esgotou rapidamente nas prateleiras, e que ter um copo ao seu lado aumenta em 50% o consumo de água, ajudando no transporte de nutrientes para as células, controle de pressão sanguínea, limpeza do organismo, proteção dos rins, proteção dos olhos, absorção de vitaminas, firmeza e beleza da pele e melhora o funcionamento intestinal. Ou seja, eu mostrei mais benefícios, prova social, que nada mais é do que um gatilho mental, falou, olha, vendeu muito, gatilho mental de especificidade, gatilho mental de prova social, gatilho mental de escassez, quando eu falei que vendeu muito rápido. E aí, qual foi a surpresa? De 85 eu falei para vocês, caiu para 50% das pessoas que não comprariam esse copo por R$130. E depois que eu fiz essa terceira postagem em seguida, mostrando todos esses benefícios, salvo engano, 65 ou 70% das pessoas falaram que comprariam esse copo por R$130. Então, isso é para vocês perceberem como é tão importante a gente identificar a jornada de compra, conduzir o cliente nessa jornada de compra e utilizar das técnicas adequadas e dos gatilhos mentais. E vocês verem, um copo que uma foto perguntando se valia R$130, 85 pessoas falaram que não, e logo em seguida, com algumas informações que eu dei, passou para 50%, e depois, com mais gatilhos mentais que eu usei, isso caiu para 65%, 70%. Então, isso para vocês perceberem como entender da jornada de compra, como conduzir o cliente nessa jornada de compra e como o uso de gatilhos mentais, ou seja, resumindo, técnica de venda, muda e muda muito o jogo. Quer dizer, eu fiz isso numa coisa boba, no story do Instagram, numa tarde. Postei uma foto, fiz uma enquete, coloquei alguns benefícios no story seguinte, fiz outra enquete e aumentei um pouquinho os benefícios, expliquei um pouco mais os benefícios num outro story em seguida. Quer dizer, saiu de 85% que não comprariam, depois 50% não comprariam, depois 30% não comprariam. Isso é para vocês perceberem como isso faz diferença em qualquer tipo de venda e não vai ser diferente na advocacia. Então, meus amigos, é muito importante, se a gente quiser ter resultados diferentes na advocacia, se a gente quer empreender na advocacia, fazer da nossa advocacia diferente da média que tem por aí, que a gente tome cuidado, aprenda cada dia as técnicas que envolvem a captação de clientes, ou melhor, prospecção de clientes, fechamento de contrato,
venda. Não se atenham só à questão técnica. Se você se formou por agora e está se dedicando exaustivamente a estudar direito, isso é tática, isso é técnica para quem quer fazer concurso. O Dr. Cássio está falando aqui, técnica de venda para quem enxerga a advocacia como negócio, muito apenas advogo e não empreender. Exatamente isso que eu estava falando no início, Cássio. Exatamente. A gente termina a faculdade e a gente tem um conhecimento sobre um produto, que é a advocacia, e já começa a querer empreender, começa a empreender sem conhecer o restante. É como eu estava até dei exemplo mais cedo, é como eu gosto de fazer brusqueta, final de semana, e acho que faço bem. É a mesma coisa que eu chegar amanhã, eu falo assim, vou abrir amanhã eu vou abrir um restaurante de brusqueta. Eu só conheço do produto, não conheço mais nada. E é isso que a gente faz na advocacia. Por quê? Porque a gente não é preparado para advogar. A faculdade entrega só conhecimento jurídico e nada mais. A gente tem que buscar pós-faculdade, nos diversos meios que a gente tem aí, quais são os conhecimentos necessários para a gente construir uma advocacia diferenciada. Primeiro identificar quais são e depois aprofundar o conhecimento aprofundar nossos conhecimentos sobre esses temas. E hoje eu trouxe aqui para vocês um tema que, no meu entender, é extremamente importante, que é saber o que é a jornada, o que é uma jornada do cliente, saber a importância de conduzir o cliente ao longo dessa jornada até o momento da decisão da sua contratação. E saber que o preço, ou melhor, os seus honorários, não podem ser informados no momento inadequado, ou seja, quando ele está no estágio 1 ou 2 da jornada. Você tem que formar o seu preço no momento em que ele já está emocionalmente maduro para ouvir, ou seja, na fase 3 da jornada de compra, que é a fase em que o cliente já está considerando buscar uma solução. E aí você vai mostrar para ele que você é a melhor solução, mostrar os seus gatilhos, usar os seus gatilhos mentais, mostrar autoridade, mostrar que você tem capacidade de entregar o resultado, e aí sim, no final dessa fase 3, você encaixa o preço, o valor dos seus honorários para que ele tome a decisão de compra. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Essa live vai ficar gravada aí no meu GTV. Quem quiser ver mais tarde, quiser ver depois, outro dia, vai estar aí à disposição. Quem quiser ter acesso a mais conteúdo diferente daqueles que são produzidos aqui nas redes sociais, tem um link na minha bio do meu canal do Telegram. Lá eu passo informações, conteúdos daqui, que eu informo aqui, e também alguns outros insights, algumas ideias que vão surgindo ao longo dos dias, eu posto lá também, tá bom? Claro, Cássio, você acha que eu esqueci? 8 horas agora. Ainda falei contigo que, legal que 8 horas que eu vou poder ver, e vou ver mesmo, tamo junto. Vou aprender um pouquinho mais contigo. Beleza, galera? Grande abraço, e agora, em seguida tem a live do Dr. Cássio Drummond. Vai lá. Um grande abraço.